Continuamos com o programa Eclésia dessa noite, estamos ao vivo, já estamos no último bloco do nosso programa, um estudo sobre o livro do Apocalipse, né? O Padre Guido está aqui conosco, o Padre Guido que é doutor em teologia bíblica, é a praia dele, é o assunto dele, está nos ensinando bastante coisa interessante aqui sobre o livro do Apocalipse. Lembrando, liga pra gente rapidamente, porque dá tempo, nesse bloco ainda, sortearemos um livro para quem ligar aqui pra gente, ó, Jesus, Paulo e os Evangelhos, né? Ligou aqui pra gente, já no final desse bloco sortearemos um exemplar desse livro para todo mundo que participar aqui conosco. Como a gente está transmitindo o nosso programa através das redes sociais, lá no Facebook, seja o Facebook do programa Eclésia, como também da página da Rede Século XXI, muita gente está comentando aqui, olha, eu estou aqui participando pelo Facebook, posso também participar do sorteio? Não, né? Só vale para quem ligar, tá bom, gente? Liga aqui pra gente, aí sim, seu nome vai vir aqui para a mesa para você participar do sorteio. Mas tem que ligar, tá bom? Liga pra gente, aí sim seu nome virá aqui para nossa mesa para participar do sorteio já no final desse bloco ainda. Padre Guido, o senhor explicou bastante coisa no bloco anterior, muito interessante a explicação do 666, da versão católica, da versão protestante, vamos dizer assim, mas tem um outro número também que causa um pouco de confusão. Vamos já comentar dele, porque algumas pessoas aqui também, através das participações, chegaram a citá-lo. A questão dos 144 mil, né? A gente lê isso lá no livro do Apocalipse, que 144 mil pessoas serão salvas. Perfeito. O que significa isso para valer, Padre Guido? Analisando o capítulo 7 do Apocalipse, nós encontramos um relatório de 12 mil pessoas para cada uma das 12 tribos de Israel. E são chamados de pessoas marcadas com um sinal particular. Poucas palavras, são os santos, certo? Ok, fazendo a conta, aparece 144 mil. Diria, em primeiro lugar, como disse no primeiro bloco, os números significam uma realidade. O número da perfeição que foge até o controle humano são três na mentalidade hebraica. O número 7, o número 10 e o número 12. Portanto, nunca devem ser pegos ao pé da letra, certo? Inclusive, nós notamos estes números multiplicados por 10, 12 por 12, etc., dá este número. Mas o chamado para a santidade é universal. Lamento, obrigado Eric por ter me cutucado sobre este assunto, lamento comunicar porque ninguém de nós, meus amigos, tem o direito de manipular a Sagrada Escritura. Por qual motivo? Exatamente onde se fala dos 144 mil, logo em seguida é o versículo 9 do capítulo 7, está escrito assim, e logo em seguida, podem conferir, e logo em seguida viu um número tão grande de santos que ninguém podia contar. Lamento comunicar que várias Bíblias de protestantes cortaram esta frase. Não se pode, gente, manipular a Bíblia Sagrada. Temos exatamente a mesma expressão de Jesus no Novo Testamento, que insiste dizendo que cada um de nós é chamado a santificar a sua vida e que ele veio do céu para alcançar este objetivo, que ninguém se perca. Como o senhor bem disse, não pode levar ao pé da letra. Existem correntes, seitas, que levam isso ao pé da letra, que começaram no início da seita, só 144 mil pessoas serão salvas. Porém, quando passa o número de 144, teve que ter um arranjo ali, uma segunda interpretação, inventando uma segunda maneira, porque a seita tem mais de 144 mil pessoas. Mas, como o senhor disse, 12 tribos de Israel, número 12 perfeito. Perfeito. E também 12 mil em cada tribo, 12 vezes 12, 144 mil, para dizer que era todo mundo, né, Padre Guido? Todos somos chamados a santificar a nossa vida. É impossível pensar numa exclusão, porque até o último instante da nossa vida, Deus aguarda por uma nossa resposta de fé, de perdão e de graça, sobretudo. Fique tranquilo, meus amigos, todos somos chamados a santificar a nossa existência. Por isso, este número não deve ser pego ao pé da letra. Lamento, como há pessoas que manifestam como uma doutrina, inclusive, Diácono Eric, participei um dia a um debate sobre este assunto e, a um certo ponto, fiz uma pergunta, mas farei para testemunho de Jeová.
Mas me desculpe, mas vocês, testemunho de Jeová, no mundo inteiro são mais de 10 milhões. Como é que vocês mesmos afirmam que se salvarão somente 144 mil, quando vocês são mais de 10 milhões? A resposta que eu recebi, padre, será feita uma seleção entre os mais fiéis. Não, minha gente, não se pode inventar uma resposta de infantilismo, até uma falta de respeito para os nossos amigos telespectadores, né? Inclusive me disseram, quem não for perfeito 100%, ficará aqui na Terra. E olha que é uma doutrina que está dizendo isso nas vossas casas, minha gente. Quem não será salvo entre os 144 mil, ficará na Terra e nunca mais envelhecerá. Mas, gente, isso é contra a natureza. Cada um de nós, hoje, diácono, tem um dia a mais de ontem na vida. Não se pode apresentar uma total heresia que vai até contra a ordem da natureza que Deus estabeleceu. É verdade. Explicado, Padre Guido. Muito obrigado, está certíssimo. Agradecemos realmente a explicação do senhor, porque isso confunde muito as pessoas. Tenho certeza que nossos amigos agora acabaram de entender. Padre Guido, existe a questão das 7 igrejas. Sim. Que João passou por aquela região, na chamada Ásia Menor, e hoje a Turquia. Uhum. E depois, de certa forma, ele acabou fazendo uma espécie de elogio e crítica a essas 7 igrejas. Comente isso para a gente. Exato, né? Eu acho que São João quis imitar um pouquinho São Paulo, né? Isto é, nas cidades onde São Paulo evangelizava, depois ele viajava e mandava cartas para manter acesa a chama da fé. Só né? um pormenor, por volta do ano 95, 96, quando esse livro foi escrito, as cartas de Paulo já estavam todas escritas, né, Paulo? Era muito mais do que aquela que está na Bíblia. Escreveu dezenas e dezenas, mas infelizmente se perderam. Hoje na Bíblia temos 13 cartas de São Paulo. Dentre os livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo são os mais antigos, Sim, os escritos mais antigos. Inclusive, na ordem, vieram primeiro as cartas, depois os evangelhos, e no final temos o livro do Apocalipse. Agora, as 7 comunidades que são chamadas de igreja são Éfeso... A gente tem uma imagem do mapa para ilustrar. Coloca para a gente aí, Exato, Lucas, estão todas na Tá atual Turquia. Certo. Certo? Era chamada de Ásia Menor. Éfeso, Esmirne, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, Laodiceia e Sardes. Aliás, ali na nossa imagem tem um destaque justamente onde fica a ilha de Patmos. Sim, de onde escreveu. Da onde ele justamente escreveu, só para a gente se situar ali. Exato. E como o senhor falou muito bem, Diácono Eric, cada carta, são cartinhas, está bem no primeiro capítulo, primeiro e segundo capítulo. E São João dá um elogio, dá uma força, dizendo procure manter a chama da fé, mas dá também, desculpe a expressão, uma bronca. Porque ele, por exemplo, a Éfeso lhe diz, olha, você, na vossa comunidade, vocês estão crescendo como cristãos, mas fiquei sabendo que vocês esqueceram o primeiro amor. Isto é, vocês estão deixando de lado o entusiasmo inicial. Quando ele escreve a Laodiceia é uma outra cidade que tinha água termal, certo? E, portanto, água quente que fazia bem já naquela época, né? E natural, inclusive. E ele chega a dizer, olha, alguém de vocês que não é nem quente nem frio, é morno. E pelo fato que você é morno, eu começo a vomitar-te da minha boca. Na cidade de Tiatira era famosa porque havia um mineiro especial que dava uma cor. E com esta cor ele tingia na roupa. Por isso ele diz, olha, a roupa branca significa a pureza, mas há alguém de você que está vestindo uma roupa suja. Numa outra cidade ele diz, olha, fiquei sabendo que há uma prostituta e faz tempo que está aí. Por que ainda está aí? Você não a mandaram embora? Isto é, cada carta, inclusive, termina com a mesma frase. Pode conferir. Quem tem ouvido, ouça. Interessante. Isso mostra também uma certa autoridade nesse discurso de João, né? Ou, talvez o respeito, sendo ele o último apóstolo, ali já no final da sua vida também, por volta do ano 100, ele já morreu. Mostra, talvez, vamos dizer assim a palavra correta, a maturidade desse discurso dele, né, Padre Guido? Muito interessante isso. Sim, e São João, gente, foi o último dos apóstolos.
que veio falecer e fez questão, inclusive, de cuidar de Nossa Senhora, né, sabemos, e mostrou todo o seu grande amor para Jesus, chamando até atenção, mas usando grande autoridade mesmo. E se destaca por isso. Se alguém tiver um tempinho, além do livro profético do Apocalipse, poderia ler as 3 cartas, é uma mais curta do que a outra, mas se mostra o zelo com o qual ele defende o time de Cristo. Bonito. Ô, Padre Guido, justamente, como o senhor já explicou, de acordo com essa linguagem, melhor dizendo, que São João usou, né, de alegorias, né, figuras de linguagem, etc., justamente para preservar um pouco também as pessoas que receberiam esse livro, para preservar o próprio livro e as pessoas, já que ele não foi escrito em latim, né, usado a língua hebraica. Bom, de acordo com tudo isso, muitas pessoas confundem. Não é um livro de fácil entendimento. As pessoas devem buscar a interpretação correta que a igreja fornece. Agora, a partir daí, muitas lendas, uma série de outras coisas, especialmente a questão do fim do mundo e tudo mais. Queria, nesse sentido, que o senhor explicasse a questão do Armagedon. Armagedon significa o fim do mundo e será um fim do mundo terrível, cheio de sofrimento? O que o senhor tem a dizer a respeito disso, Padre Guido? Bom, em primeiro lugar, a palavra Armagedon, em hebraico, significa o julgamento definitivo. Isto é, saibamos, meus amigos, que o fim do mundo acontece na vida de cada um de nós na hora da sua morte. Certo. Não poderemos esticar a nossa vida nem de um minuto. Ele fala, o evangelista, São João, que este julgamento definitivo, isto é, a derrota de todos os inimigos de Deus, acontecerá em 3 etapas. Ele faz como uma belíssima encenação teatral, né? De uns anjos que tocam a trombeta, que anunciam a decadência definitiva da cidade e do Império Romano, a execução também do mal, sobretudo com o tremor de terra, mas, sobretudo, anunciam a morte da morte, representada por 2 bestas. Uma besta que simboliza o Império Romano, certo. E outra besta, né, que tem a aparência de mansinha, que representa a voz dos falsos profetas, para deixar bem claro, minha gente, que ninguém de nós, diante de Deus, pode usar uma máscara de falsidade ideológica ou de autêntica hipocrisia. Certo. Aqui na Terra acontecem as coisas. As aparências, os falsos profetas são até as pessoas que enganam o povo, etc. Mas diante de Deus, também estas pessoas deverão prestar conta e haverá exatamente o julgamento final. Quando tudo será destruído, aí sim, é justamente a última parte, né, do livro do Apocalipse, se apresenta a realidade do paraíso, da vitória final, representada por uma cidade de forma quadrada, de ouro, não tem luz artificial porque resplandece dia e noite, onde reina a paz, não tem proteções, as portas estão abertas, para dizer que é a vitória final. Entendi. Né? É uma maneira com a qual o evangelista São João quis descrever o paraíso, a realidade nossa de todos, tomara que nos encontremos todos lá. Né? Então, uma das bestas citadas no livro do Apocalipse fazia referência ao Império Romano e a outra aos falsos profetas. Que fique bem claro, então, essa interpretação para que também não haja confusão com isso, porque certamente a gente ouve muitas confusões por aí. Pois não, Padre Guido. Gostaria um pormenor interessante. E mesmo diante da destruição destas 2 bestas, seria quase que espontâneo ler que todo mundo ficou com medo e se converteu. Não. Infelizmente, não. Mesmo com a destruição das bestas, houve pessoas que continuaram blasfemando contra Deus. Para deixar bem claro que Deus respeita a nossa liberdade até o último instante
da nossa vida. Legal, Padre Guido. A gente está caminhando para o final do programa, dá tempo ainda de mais uma perguntinha. Só quero agradecer aqui o José Silvio Franco, na cidade de Indaiatuba, aqui da nossa região, que acabou de se tornar sócio aqui conosco da Rede Século XXI, como eu disse no começo do programa, através do trabalho, por exemplo, como vai fazer agora o José Silvio, que a gente consegue manter esse programa e tantos outros, né, no ar. Se você gosta do nosso programa, da nossa programação, se é útil para a tua vida espiritual, se você aprende conosco aqui através das nossas catequeses, nos ajude a manter esse programa no ar. Né? Esse e tantos outros. Como você deve imaginar, não é barato manter uma TV no ar. Ligando aqui para a gente, para nossas atendentes, elas vão te informar como é que você faz para ficar sócio e de que maneira você pode nos ajudar a manter a TV no ar. Então, fica aqui mesmo o nosso pedido, o nosso apelo. E ligando para a gente, rapidinho, dá tempo de, daqui a poucos minutos, sortearemos esse livro bíblico que está aí, Jesus, Paulo e os Evangelhos. Já sortearemos para todo mundo que participar. São muitas as participações, na qual eu agradeço todo mundo, não dá tempo de ler aqui, mas eu agradeço todo mundo que está ligando aqui para a gente. Padre Guido, já caminhando para o nosso final do programa, queria uma explicação do senhor rapidamente sobre a questão dos 1000 anos. Não tem essa história dos 1000 anos justamente relacionada ao dragão lá do Apocalipse? Exato. A um certo ponto o livro fala que vai descer um anjo que vai prender a besta, né, que representa o demônio, né, e por 1000 anos fica preso. E durante estes 1000 anos a igreja respira aliviada, começa a ser divulgado no mundo inteiro com uma grande liberdade de ação, etc. Ao término de 1000 anos, o demônio, a besta, vai ser solta, mas por um período breve, antes de ser depois jogada no Lago da Morte, Lago de Fogo, que é o Lago da Morte, e de desaparecer. Há uma incerteza a respeito da validade destes 1000 anos, como também do pouco tempo que a besta ficará novamente solta antes de ser destruída. Quer dizer, não dá para interpretar isso como uma linguagem cronológica nos últimos séculos? Não dá. Nós, biblistas, estamos de acordo sobre esta sua afirmação. Não há um caminho único. É por um período. Agora, é bom entender, prezados amigos, a linguagem agora sim, não somente simbólica, mas prática, que durante a nossa caminhada aqui na Terra, sempre seremos influenciados também pelo mal. O autor do mal, o demônio, não nos vai deixar em paz. Aproveitará qualquer que seja o nosso estado de vida, pessoas leigas, diácono, padre, religiosas, pais de família, sempre ele quer a nossa vida. Sendo que o demônio, inclusive tem no capítulo 17 que fala muito bem até da condenação dos anjos para o inferno, sendo que o demônio não pode fazer nada contra Deus, se descarrega contra a pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus. Aí que se explica a sua ação. A grande conquista do demônio será exatamente a nossa alma. Mas temos todos os meios para evitar que isso aconteça. Mas é interessante, de certa forma, consoladora a mensagem que o Apocalipse traz, porque no final o bem vence. Claro. Né? Deus triunfa sobre o mal, né, Padre Guido? Isso é bonito. Padre Guido, uma outra coisa. Apocalipse 12, né, aquela passagem, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, etc., algumas pessoas entendem que faz uma referência à Nossa Senhora e outros à própria igreja. A igreja, sim. De que maneira a gente pode entender isso? Exato. Em primeiro lugar, as duas interpretações são bastante comuns. Nós, biblistas, aceitamos as duas interpretações. Inclusive, fala, né, daquela mulher que está prestes a gerar um filho, perseguida pelo dragão, mas consegue gerar. O menino é arrebatado para o céu, se abre depois como um rio de fogo que sepulta na hora mesmo aquele dragão. E a interpretação também de Nossa Senhora, cuja presença será exatamente a vitória da igreja, porque será ela, com o seu sim, aceitar o projeto de Deus. Portanto, pode ser interpretado, seja como se fosse Nossa Senhora, como também, já numa linguagem mais figurada, a igreja, que irá sempre vencer. Quando Jesus entregou a Pedro o mandato da igreja, falou bem claro, né? Que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Padre Guido, já caminhando para o final do programa, depois de o senhor responder essa, o senhor já nos dá a bênção para encerrar. Sim. Se o senhor pudesse resumir, né, o livro do Apocalipse, os principais ensinamentos, ou o grande ensinamento do livro do Apocalipse, o que o senhor diria? Deus está sempre ao nosso lado, minha gente. Mesmo que sopram os ventos contrários das tentações e da fraqueza humana, tenhamos sempre muita confiança em Deus. Estejamos também nós bem preparados a prestar conta da nossa vida quando Deus quiser. Quando a paz reina dentro de nós, não haverá nunca motivo de ficarmos perturbados. Quando o senhor fala assim, né, da questão da fé e tudo mais, o senhor disse também da certeza do julgamento. Isso está claro em Apocalipse. Está escrito bem claro, gente, e ninguém vai escapar. Eu já deixei bem claro também na explicação. Todos enfrentaremos o julgamento. Tenhamos tudo para que, digamos assim, seja a nosso favor. Por isso, muito amor para Deus, para com Nossa Senhora, para as obras de caridade e evitar o pecado no máximo, confiança total nas mãos de Maria e fique tranquilo, que diante de Nossa Senhora, ela sabe onde nos levar. Ela nos leva a Jesus. Sua bênção, por favor, para encerrar, Padre Guido. Eu dou a bênção para todos, de uma maneira especial para a comunidade religiosa das Irmãs Concepcionistas Franciscanas de Piratininga, que estão ouvindo o nosso programa, para a Dona Fátima, né, de Criciúma, que também não perde nenhum. Meus amigos, tenhamos muita paz, que este livro profético do Apocalipse faça parte não só da nossa cultura, mas do nosso estilo de vida. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Vou fazer o sorteio rapidamente aqui. Todas as participações estão aqui dobradinhas aqui na minha mesa. Vamos ver quem vai levar para casa o livro. Deixa eu ver. Elizabeth Pereira da Silva, da cidade de Hortolândia, São Paulo. Elizabeth Pereira da Silva, cidade de Hortolândia. Você vai receber na sua casa esse livro, então, Jesus, Paulo e os Evangelhos. Obrigado pela participação de todos. No site da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, que é a nossa página do programa, todos os nossos programas ficam lá disponíveis. Na semana passada fizemos outros estudos bíblicos com o Padre Guido, os livros proféticos do Antigo Testamento, os livros sapienciais e todos os outros temas que a gente trabalha aqui ao longo do ano estão lá disponíveis no nosso site. Esse programa em breve estará também lá disponível. Enfim, acesse o nosso site, curta a página da Rede Século XXI no Facebook, também do programa Eclésia no Facebook, é uma maneira da gente manter contato. Você também fica por dentro de tudo que está rolando, assiste trechos de programas, enfim, acompanhe também nas redes sociais. Na semana que vem, encerrando o mês da Bíblia, falaremos sobre... Quem falaremos, Padre Guido? Sobre São Jerônimo, gente, o homem que recebeu a ordem de um Papa, São Damaso, de traduzir a Bíblia do hebraico e do aramaico para a língua latina. Então, a gente espera todos vocês na semana que vem, então, para a gente falar sobre São Jerônimo, tá bom? Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.